E o Bom Dia Mirante de hoje começa mostrando um assunto que é motivo de muita reclamação para quem precisa de uma agência bancária, Roberto. O tempo de espera nas filas, principalmente no início do mês, o atendimento precário em muitas agências bancárias é o assunto de hoje no quadro Direitos do Consumidor. Carlos Magno chegou ao banco às 3 da tarde. Quando saiu já era 4 horas e 10 minutos. Tinha 2 caixas aqui, um para atender prioritário, os idosos, e outro caixa para atender o público aqui. Você teve que ficar esperando esse tempo todo? 1h10, com 10 pessoas na minha frente, na sequência da minha senha. Antes de entrar na fila, o cliente recebe uma senha num terminal de autoatendimento. Quando não tem ninguém para entregar, o próprio cliente pode pegá-lo. É obrigação dos bancos disponibilizar uma senha de controle onde consta o horário de chegada do cliente. Uma rotina difícil para Jorge, que é office boy e todos os dias praticamente enfrenta filas em bancos, quase sempre esperando horas para ser atendido. Você sabe quanto tempo o banco tem que te atender de acordo com o que a lei determina? Sei, o tempo exato sei, que é 30 minutos que a gente tem que ficar na fila. Depois disso... Mas aqui nessa agência aqui, pelo jeito, não acontece isso, não. Em São Luís, existem 2 leis, uma estadual e outra municipal. As duas determinam um limite de 30 minutos para o tempo de espera dos clientes na fila, mas não é isso que acontece na maioria das vezes. Hoje ele está policiando ali no banco, deixando uma pasta para o último que está da fila, né, para ver os minutos. E com certeza ultrapassava 40, 45, até 50 minutos eu já fiquei em fila, até 1 hora eu já fiquei em fila. Nestas imagens, feitas por uma cliente dentro de uma agência bancária, não aparecem filas, porque as pessoas aguardam sentadas. Reparem nesta senha preferencial. A cliente chegou às 15 horas e 3 minutos, mas já passavam das 4 da tarde e a vez dela ainda não havia chegado. Muitos clientes não sabem, mas a senha que eles recebem pode ser um dos documentos que comprovam que o banco desrespeitou o limite de 30 minutos na fila. Mas para isso, o próprio cliente tem que exigir do caixa que ele autentique na senha o horário de atendimento. Segundo este advogado, especialista em direitos do consumidor, o cliente que tiver seus direitos desrespeitados pode reunir provas e processar o banco. Primeiro ele deve pegar a senha, de atendimento, constando o horário de entrada, e ao final desse atendimento ele tem que comprovar, mandar carimbar o comprovante lá do horário de atendimento, ou então guardar o comprovante da operação bancária que ele veio realizar. Depois disso ele pode procurar um advogado, ou pode se dirigir ao juizado, mas o recomendável é que procure um advogado, e vá fazer sua reclamação junto ao juizado especial. Dona Maria, de 75 anos, é uma exceção. Não se importa com as filas. Acreditem, sentada, ela até gosta de ficar esperando. Às vezes é até bom, porque a gente conversa, não tenho nada para fazer em casa, fico no banco, é melhor chegar. Fica passando tempo no banco. Fica. Bom, e no município de Pio XII, na região central do estado, a reclamação é que não há atendimento na agência do Banco do Brasil. Roberto, desde que a agência foi roubada há quase 2 meses, apenas o serviço de autoatendimento está funcionando. Na porta da agência bancária, a movimentação é grande. Poderia ser considerada normal para o começo de mês, mas só dentro do prédio é possível perceber que a situação está longe da normalidade. Os clientes reclamam a todo instante. Toda vez que eu venho aqui é assim. Não estão atendendo. Dentro do roubo que teve aí, eles não atenderam mais assim. Toda vez que eu chego é assim. Está difícil ser atendido? Está difícil ser atendido. Nossa equipe não foi autorizada a entrar na agência, mas com uma câmera escondida, podemos flagrar os transtornos. Apenas os caixas eletrônicos de autoatendimento estão funcionando. Com isso, as pessoas se acumulam em enormes filas e nem sempre as horas de espera são suficientes para ter um problema bancário solucionado. Quem recorre aos atendentes fica na parede de vidro sem nenhuma resposta. Os problemas começaram no dia 15 de março, quando bandidos entraram na agência durante a madrugada e levaram uma grande quantia em dinheiro que não foi revelada.
Ninguém da gerência do Banco do Brasil em Pio XII foi localizado para dizer quando o atendimento ao público voltará ao normal. Bom, e para explicar os direitos dos clientes dos bancos, convidamos o defensor do consumidor, Diego Oliveira. Bom dia, Diego. Prazer tê-lo aqui conosco. Bom, o Banco Central divulgou uma espécie, digamos, de código de defesa do cliente bancário. Mas me parece que havia necessidade das regras ali estabelecidas, elas já não deveriam ser cumpridas com a legislação já existente? Com certeza. Na verdade, como já há uma legislação impondo aos bancos o dever de servir o cidadão de forma eficaz e célere, não seria razoável, não seria necessário que o Banco Central determinasse de novo. Só que o Banco Central, como instituição que regula todos os bancos, ele resolveu ressaltar tal preceito da lei, de modo a determinar que os bancos atendessem os cidadãos, os clientes, da forma mais célere possível. Como a gente viu na reportagem, é estabelecido um tempo mínimo, um tempo máximo de atendimento, que é o tempo de 30 minutos, e o cidadão ele tem que ser atendido naquele período. Nós temos aqui uma lei estadual e uma lei municipal também. Né? E por que isso não é? E tem a lei federal, que é o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece normas gerais sobre os direitos do consumidor. E é importante ressaltar que os bancos, houve uma discussão muito grande nos tribunais para saber se o Código de Defesa do Consumidor se aplicava ou não aos bancos. E a resposta dos tribunais e dos juízes foi que o Código do Consumidor se aplica aos bancos. Então, qualquer cliente do serviço bancário que sentir o seu direito lesionado pode procurar os órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON, para fazer reclamações, onde o PROCON vai poder apurar tais denúncias e, caso sejam constatadas realmente as irregularidades, impor multa ao banco. E é bom ressaltar que se o banco ele reincidir na aplicação dessa conduta das filas do banco, a multa pode dobrar o valor. Agora a Justiça trabalha com provas, né? Como o cidadão pode ter essa prova? Tem que autenticar, como foi mostrado aí na reportagem, autenticar a senha? Existem duas possibilidades. Como você bem falou, é importante que o consumidor ele comprove esse tempo de espera. Ele deve pegar ou carimbar a senha que ele recebeu no início do atendimento, naquela máquina eletrônica, no guichê eletrônico, ou então ele deve guardar o comprovante da operação bancária que ele realizou, como um saque, um depósito, onde vai constar o horário onde aquela operação foi realizada, de modo a ele comprovar o período que ele ficou na agência sem atendimento. Por exemplo, na matéria passou uma atitude interessante da cliente. Ela filmou com o celular o horário que ela chegou e o horário que ela foi atendida e mostrou ali que realmente havia uma fila. Serve como prova? Serve. É importante que haja prova documental, os recibos, mas também a filmagem, ela pode tanto substituir o comprovante na ausência deste, como corroborar as provas documentais impostas pelos comprovantes. E as testemunhas, né? Havia um tempo que era falado que poderia, né, pegar um grupo e servir de testemunhas. Isso também é cabível, a prova testemunhal. Nesse caso, os clientes que estavam naquela mesma situação, eles podem comprovar, ou então uma pessoa que acompanhou o cliente ao banco para fazer a operação pode também comprovar o período que ele ficou esperando. E é importante que o consumidor, caso ele comprove que teve alguma perda, algum dano com essa espera no banco, também pode gerar a indenização por dano material ou possivelmente moral. Dentro do Código de Defesa do Cliente Bancário, há uma das regras anunciadas, me parece interessante, que é o seguinte: as agências bancárias devem sempre manter o atendimento em caixas convencionais e não obrigar o cliente a realizar seus pagamentos e outros serviços bancários em caixas eletrônicos ou de autoatendimento. Mas há uma prática dos bancos em geral de levar o cliente a procurar o autoatendimento. Como é que fica isso a partir de agora? Na verdade, os bancos não podem reduzir o atendimento do consumidor apenas aos guichês eletrônicos, aos caixas eletrônicos. O cliente tem que ter acesso ao caixa, ao bancário, para que ele possa fazer esses serviços que ele precisa, principalmente quando se trata de pessoas idosas ou pessoas que não têm tanto conhecimento sobre serviços bancários, que precisam de informações que os caixas eletrônicos não podem dar.
Outra questão também que está sendo discutida, inclusive a população reclama muito, é esse atendimento preferencial. Quem tem direito a esse tipo de atendimento? Geralmente o atendimento preferencial é o quê? É dado aos idosos, às gestantes, às pessoas que estão acompanhadas de criança, principalmente as crianças de colo, porque essas pessoas, a lei entende que precisam de um tempo menor de atendimento, dadas as peculiaridades das suas situações. Mas o que a gente percebe é que essa fila também é imensa. A demora também é grande. Quem tenha, de fato, atendimento preferencial são alguns clientes. Embora a resolução aqui diga que os bancos estão proibidos de tratar com diferença clientes, aqueles que são de fato clientes do banco e aqueles que não são. Alguns são atendidos, por outros mecanismos, vêm para a sala do gerente, aquela coisa toda, não entram em fila, não esperam. Como é que isso pode ser denunciado de forma a coibir esse tipo de privilégio? Tais condutas são totalmente vedadas pelo Código do Consumidor. O consumidor fala que os consumidores são iguais. Então, o banco, claro, ele pode fazer a divisão do atendimento com relação a pessoas físicas, pessoas jurídicas, dadas as peculiaridades de cada solicitação, mas ele tem que garantir o tratamento igual. Caso o cidadão, o consumidor, venha constatar tal irregularidade, ele deve denunciar aos PROCONs, aos órgãos de defesa do consumidor, como o Ministério Público ou até mesmo a Defensoria Pública, para que tal situação seja regularizada pelos bancos. E qual o direito do correntista na hora que ele é assaltado na porta do banco? O que ele pode fazer? Como o serviço bancário, ele submete ao Código de Defesa do Consumidor, o prestador de serviço, o fornecedor, no caso o banco, tem que garantir ao cidadão a segurança, tanto dentro das agências quanto fora dos estabelecimentos. Então, nesse caso, caso o cidadão seja vítima de um assalto que porventura aconteceu em frente ao banco, ou até mesmo internamente, ele tem condições de recorrer ao judiciário para garantir sua indenização das perdas que ele teve. E é importante ressaltar que alguns assaltos que acontecem são provocados pela falta de segurança internamente nas agências. Ou seja, um cidadão infiltrado, como é prática corriqueira, consegue passar informações para outras pessoas que estão fora da agência que praticam assalto. Então o banco tem que garantir meios de proteger o cidadão na utilização do serviço do bancário. Bom, a gente agradece. Agora o que precisa mesmo é o consumidor fazer a denúncia, o que não tem acontecido, né? Com certeza. Só para finalizar, eu gostaria de saber o endereço, então, da Defensoria do Consumidor. Certo. Eu gostaria só de ressaltar também que dia 19 de maio agora vai ser o Dia Nacional do Defensor Público e o endereço da Defensoria Pública fica na Rua da Esteira, número 421, Centro. Fica próximo ao Shopping do Cidadão, do Viva Cidadão, lá da Praia Grande. Muito obrigado, então, por essa entrevista aqui no Bom Dia. Eu agradeço.